Bíblia, a palavra de Deus. Abra comigo na carta de João para a igreja de Sardes, relatada no livro de Apocalipse. Livro esse reconhecido como livro da revelação. Oh Espírito Santo de Deus, bendito seja o Senhor. O Senhor é fiel. Capítulo de número 3, amados. Quantos nessa noite estão famintos pela palavra de Deus? Oh glória! Aleluia! Quantos já acharam a porção da palavra do Senhor? Digam amém. Então vamos ler todos juntos em uma só sonante, em nome de Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, diz estas coisas: eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, está morto. Sê vigilante e confirma estas coisas aos que estão ainda fracos, para que não possam morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e do que ouviste, e guarda-o, e te arrependa. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tens algumas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo com vestes brancas, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, nós declaramos ao teu nome glórias, louvores, majestade. Desejamos receber do teu amor, dessa água cujas gotas saram cada ferida da nossa alma. Desejamos que a nossa alma seja banhada de graça. Eu não tenho capacidade alguma, meu Deus, de por mim mesmo abençoar este povo, a não ser que tu dê a eles trigo do céu, pão real, alimento sólido, água da vida. Desejamos, meu Deus, ouvir a tua voz, voz essa que coloca tudo no lugar, voz essa que traz vida, que reconstrói, que direciona, que ilumina, que conduz, que nos afina, que nos alinha, voz essa cujo próprio Nazareno disse que nem só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que procede dessa boca, da boca do Deus eterno. Aleluia. Oh querido Deus, eu não tenho palavras de mim mesmo, por isso careço das tuas, da tua palavra, do evangelho, do reino de Deus nessa noite, para ministrar ao teu povo. Carecemos te ouvir. Se você carece também disso, em uma atitude de fome e sede, levante as suas mãos e comece a pegar a unção que já está aqui nesse lugar. Unção essa que nessa noite vai quebrar o jugo, vai libertar pessoas, vai sarar feridos, vai trazer ânimo, esperança, graça, vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que enquanto ministrar a palavra do Senhor, correntes serão quebradas, vidas serão transformadas, e o poder do evangelho será ministrado. Se for necessário nossa alma ser rasgada nessa noite, e a afiada espada do Espírito golpear o nosso coração e abri-lo para uma revelação nova de Deus. Se for necessário o leão da tribo de Judá dar uma patada no nosso coração e deixar as suas marcas, que ele faça. Se for necessário o bálsamo, o azeite ser derramado, sarando, revigorando, vitalizando. Oh Espírito de Deus,
faça sim, para a glória do nome de Cristo. Quantos nessa noite podem levantar as suas mãos, aplaudir o Rei da Glória, declarar palavras de adoração ao Rei do Senhor? Oh, glória! Assentai-vos nessa noite em nome do Senhor Jesus e me presentei com a sua atenção. Nós estamos nessa noite aqui diretamente da Assembleia de Deus, Deus de paz. Ao mesmo tempo em que temos um povo lindo, pentecostal, abençoado aqui, me ouvindo. Só como sinal disso, os nossos amigos que estão acompanhando e vão acompanhar o programa Vida e Fé pela TV, vão ouvir um brado de glória desse povo, dessa igreja, no 3. 1, 2, 3. Essa é a Igreja Assembleia Deus de Paz aqui em Tailândia. Nós vamos transmitir nesse momento o programa Vida e Fé. É o nosso propósito. E este culto não será transmitido apenas para vocês, mas para a gente que vai acompanhar nas suas casas em nome do Senhor Jesus. Meus amados, vamos para a palavra, sem delongas. Estamos diante da carta de Apocalipse. Carta essa que muita gente quando lê sente medo, mas os verdadeiros cristãos quando leem sentem esperança. Porque sabe que no final de Apocalipse tudo vai terminar bem para quem permanecer fiel, para quem segue a Jesus, para quem mantém a sua esperança no Cordeiro de Deus. Mas eu quero nessa noite aqui me ater a esta igreja a qual recebi como tema, a igreja de Sardes. E quero também estabelecer um tema para a mensagem: igrejas mortas. Quero pregar sobre igrejas que têm nome de que vivem, têm fama de que têm vida, mas já morreram e precisam serem revitalizadas pelo poder de Deus. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai se deparar com 7 igrejas das quais receberam direções do Nazareno. Você vai encontrar Esmina, uma igreja que, embora era pobre aos olhos dos homens, era rica diante de Deus. Você encontra Tiatira, uma igreja que foi acometida de apostasia, mas Jesus encontrou gente fiel lá dentro mesmo assim. Você encontra Filadélfia, uma igreja que, embora era fraca, mas tinha uma porta aberta diante de si, porque guardava a palavra de Deus em seu coração. Você encontra Laodiceia, uma igreja que se achava rica, mas aos olhos de Deus era pobre e miserável. Você se encontra diante de Éfeso, uma igreja que tinha perdido o seu primeiro amor, a sua essência, a sua real motivação para servir a Deus. Você se encontra também com a igreja de Pérgamo, igreja essa que se encontrava com falsas doutrinas e que o trono de Satanás estava localizado nela, mas Jesus, sondando ela, encontrou fidelidade no coração de alguns para com a fé no Filho de Deus. Essas igrejas se encontram a sua região no tempo de hoje, na atual Turquia. Se você for fazer tiver essa oportunidade de viajar a esta região, você vai se deparar que nenhuma dessas igrejas existem mais. Nenhuma dessas igrejas, nenhum dos seus templos permanecem hoje. Alguns homens dizem que o fato dessas igrejas não terem continuado, não terem perseverado, foi justamente o fato delas não ouvirem o mandamento do qual Jesus carimbava toda a carta. Qual era o mandamento? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O fato dessas igrejas não ouvirem, de fato, a mensagem, as orientações de Cristo, elas não permaneceram. Aqui a gente entende uma coisa: quando a gente não ouve Deus, quando a gente não segue suas direções, a gente sempre entra em declínio espiritual. Quando a gente não segue a voz de Deus, as suas conduções, a gente começa a afundar, a deteriorar, a cair. Mas quando a gente ouve sua voz, a gente segue os propósitos de Deus e experimenta o melhor dele para as nossas vidas. Muita gente tem declinado, tem afundado, porque tem seguido as suas próprias direções e não tem seguido esse mandamento do qual Jesus selava as suas cartas dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eu quero nessa noite dizer o que Jesus disse para essa igreja conhecida como Sardes. Qual era a condição dela? Qual era a sua realidade?
O que ela realmente vivenciou. E quais são as verdadeiras lições do Evangelho, a qual nós podemos extrair para a nossa vida. Nessa noite, muita gente aqui vai sair despertada, acordada, vai ser tocada, vai ouvir Deus sacudindo os alicerces do seu espírito. Eu quero dizer que eu não estou aqui para trazer mensagem de autoajuda para você. Nós precisamos da ajuda do alto, é disso que a gente precisa. Eu não estou aqui para trazer mensagens talvez para massagear o seu ego, ou palavras açucaradas e bonitas, não. Eu quero que Deus atinge a tua consciência, o teu espírito e produza mudança e transformação, porque esse é o Evangelho. Vamos lá. Primeiro, para a gente entender a situação dessa igreja, a gente tem que saber qual era a localidade dela. A igreja de Sardes, ou seja, essa cidade de Sardes, ela era localizada em uma colina, era um centro militar e um centro comercial. Era uma cidade rica, uma cidade abastada, abastecida, mas ao mesmo tempo era uma cidade entregue à idolatria, à imoralidade, a todo tipo de luxúria. Era uma cidade depravada, ao mesmo tempo que era uma cidade próspera, era uma cidade decadente. Foi nesse contexto ao qual Jesus enviou a sua carta à igreja de Sardes, uma igreja que deveria ter influenciado a cultura e o ambiente ao qual ela se localizava, mas foi influenciada, foi abraçada e fez acordos com o mundo. Foi nesse contexto do qual nós podemos observar que a igreja recebeu a carta de Jesus através do apóstolo João, este homem que contemplou o verdadeiro Cristo, não um Cristo que está pendurado na parede, mas um Cristo glorificado, que tem olhos como chama de fogo, cabelos brancos, é resplandecente, os seus pés é como ferro que passou pelo fogo, e ele está poderosamente vivo e habita sobre nós. Aleluia! Esta igreja de Sardes recebeu essa carta que tinha praticamente um propósito quádruplo. O propósito de Jesus nessa carta era apresentar a ele de maneira especial a ela. Segunda coisa era mostrar que ele tinha profundo conhecimento das igrejas da qual ele governa. E terceiro, ele queria mostrar suas feridas, suas falhas. E quarto, apresentar as correções, as direções e o antídoto para uma igreja doente. Veja que neste contexto ele sela a sua carta com uma promessa escatológica, dizendo: quem seguir as minhas direções e obedecê-las ao vencedor vai receber grandiosas recompensas. E nós vamos encontrar nessa noite aqui quais recompensas eram essas, das quais Jesus dá a todo aquele que abraça as suas orientações. Vamos começar nessa noite pelo texto, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Primeiramente, Jesus diz assim: assim diz aquele, aleluia, a sua fraqueza, ou a sua força, as suas condições. Esse Cristo tem os 7 Espíritos, ele perfeitamente sabe a condição de cada pessoa aqui. Ninguém consegue se esconder dos olhos que tem chama, como chama de fogo. Ninguém consegue se esconder daquele que sonda as nossas madrugadas, que conhece as nossas condições, que sabe das nossas situações. Ele tem os 7 Espíritos de Deus e ainda continua sondando a sua igreja, sabendo das suas situações. Ele diz também, ele assim fala, aquele que tem as 7 estrelas. 7 estrelas aqui são os pastores, não no sentido de estrelas de fama, de holofote, mas de estrelas que eram dominadas pelo Cristo vivo. Ele ainda é aquele que levanta presbíteros, diáconos, pastores, bispo. Ele ainda é aquele que governa a igreja, que dirige. Na igreja não deve ser jamais e nunca será governada por princípios políticos, por princípios filosóficos puramente humanos. Ainda é o Cristo vivo que governa a sua igreja, e ninguém vai tirar o domínio dele. Tem muita gente aí que pensa que tem um monopólio do reino de Deus, mas não, nenhuma denominação, nenhuma pessoa e nem ninguém tem um monopólio do reino de Deus. Só Cristo domina a igreja do jeito que Ele quer e a conduz conforme Ele quer. Ele tem as 7 estrelas, Ele conduz os líderes, Ele conduz os pastores, os diáconos, os pregadores, as labaredas de fogo que são levantadas por Ele mesmo. Ele ainda continua levantando homens e mulheres de Deus para conduzir a sua obra. Ele tem as 7 estrelas, aleluia! Vamos lá, vamos lá. Depois que Ele se apresenta como quem tem os 7 Espíritos e som da igreja,
como aquele que tem as 7 estrelas e governa a igreja, ele começa a falar da condição dessa igreja, da realidade dela. E é terrível o que Jesus fala para essa igreja. Nos assusta, nos amedronta. Sabe por quê? Porque à medida que eu estarei nessa noite discorrendo a respeito desse texto, talvez as condições dessa igreja podem ser aplicadas a nós. Nessa noite nós iremos avaliar se a gente tem vivido uma espiritualidade morta ou vivificada pelo Espírito de Deus. Se a gente está na igreja por estar, ou se a gente tem experimentado os poderes do mundo vindouro e os resultados gloriosos do Evangelho sobre nós, de maneira genuína e real. Nós vamos avaliar nessa noite se realmente estamos mortos ou vivos. Vamos lá. Primeiro ele diz assim: tem igreja de Sardes, eu sei que você tem fama de que vive, mas está morta. Vamos pelo primeiro passo. Diga assim: tem fama. Diga assim: tem fama. Nós vamos pelo primeiro passo. Essa igreja tinha nome, tinha status, era conhecida na cidade, era uma igreja que era aplaudida, era uma igreja que recebia o aval das pessoas, do ambiente, da cultura com ela vivia. Ela tinha status. Quantas igrejas hoje, quantas pessoas, quantos de nós não buscam status, não buscamos reconhecimento, não buscamos e vivemos para isso, para recebermos reconhecimentos e nomes que procedem de homens. Essa igreja tinha status. A fama que se sobressaía, que espalhava, não era a fama de Cristo, era a fama dela. Por quê? Porque era uma igreja que estava localizada em uma cidade rica e também era uma igreja rica, era uma igreja que tinha estrutura, era uma igreja que tinha gente refinada, era uma igreja que tinha gente afinada nos termos da sociedade, era uma igreja que aos olhos da sociedade era boa, era simples, era refinada, né? Ela tinha fama, e não era a fama de Jesus que se espalhava num contexto dessa igreja, era a fama da própria igreja. Interessante, queridos, nós devemos aprender. Quando você lê os evangelhos, você tem que perceber que quando Jesus pregava, o texto diz assim: e a fama de Jesus se espalhava, e a fama de Jesus se espalhava. A verdadeira espiritualidade sempre vai espalhar a fama de Jesus, não a nossa, aleluia. A verdadeira espiritualidade sempre vai expandir o nome de Cristo na sua vida, não o seu. Entenda uma coisa: quantas igrejas não estão em busca de poder político para ter influência sobre a sociedade, não estão em busca de poder financeiro para ter influência sobre as pessoas, quantas igrejas não estão em busca desses status, mas a igreja primitiva entendia que o verdadeiro poder dela não era prata nem um ouro, era o levanta e anda em nome de Jesus, aleluia. E eu quero declarar que o poder da igreja continua sendo o mesmo. A igreja não precisa de poder para promover o nome dela, ela precisa de poder para promover o reino de Deus. Nós precisamos de poder para promover o nome de Cristo, precisamos de poder para promover o reino de Deus. Nós vemos uma diferença dos discípulos de hoje para os discípulos de antes. Vemos uma diferença do evangelho de hoje para o evangelho de antes, irmãos. Qual é a diferença? Primeiro, o Cristo do Evangelho queria a cruz. Muitos discípulos hoje querem os palcos. O Cristo do Evangelho queria almas. Discípulos de hoje querem palmas. O Cristo do Evangelho queria discípulos. Os discípulos de hoje querem seguidores. É diferente do evangelho de antes, sabe qual é? O evangelho de antes atraía perseguição, o de hoje atrai holofotes. O evangelho de antes atraía pedradas, o de hoje atrai glamour. Eu ainda prefiro o evangelho de pedras, sabe por quê? A semelhança de Estevão quando estava lá, sendo apedrejado, levando pedradas por amor a Cristo, o céu se abriu em direção a ele, ele viu o Cordeiro de Deus assentado ao lado do Pai, em pé, diante do Pai, aleluia, e então ele disse: eu vejo ele, eu contemplo Cristo vivo, e cada pedrada fazia com que Estevão se arremessar. O evangelho de hoje ainda tem perseguição, ainda tem negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ainda tem pedradas.
Quem prefere o evangelho de pedras aí? Quem é? Oh Deus, nós vemos isso, uma igreja que tinha fama, mas não tinha Pentecostes. Ela vivia de aparências. Quantas igrejas e pessoas não vivem assim hoje? Eu assisti um filme interessante, e esse filme, os assaltantes pegavam um homem e colocavam, escondiam ele dentro de um balcão. E depois um assaltante olhava para o outro e dizia assim: vamos voltar a trabalhar, porque a gente precisa trabalhar para manter as aparências. E estavam escondendo os crimes lá dentro. Quantos de nós, da mesma maneira, não agimos assim? Trabalhamos para manter as aparências, enquanto escondemos crimes dentro do nosso coração contra o nosso irmão. Trabalhamos para manter as aparências, enquanto escondemos crimes no nosso secreto. Aleluia. Ah, irmãos, era uma igreja que vivia de aparências, que trabalhava para manter isso. Irmãos, entenda uma coisa: nem tudo aquilo que faz os homens apreciarem é aquilo que toca o coração de Deus. Nem tudo aquilo, os aplausos humanos não fascinam Jesus. Mas sabe o que é que fascina Jesus? Uma fé genuína, dedicada, voltada para Ele. Fé essa da qual o centurião veio diante dele e disse assim: eu nunca vi fé em todo Israel de um homem que creu na minha palavra, que somente uma palavra era capaz de mudar a circunstância dele. Levante as mãos. Apenas uma palavra de Deus pode mudar a tua história nessa noite. Apenas uma palavra de Deus pode abrir as portas. Apenas uma palavra de Deus abre o céu sobre você e derrama glória. Então tinha fama. Depois diz assim: você tem fama, você tem aparência, mas está morta. A sua espiritualidade morreu. Eu lhe pergunto: quantas igrejas não estão assim hoje? Quantas igrejas não perderam o vigor? Quantas igrejas não perderam a sua essência? São mecânicas, são semelhantes a fábricas que trabalham normalmente de maneira mecânica, mas não possuem vida. Estão paralisadas. Quando eu digo paralisada, eu me lembro de uma vez de uma mulher que estava 10 dias sem andar, estava paralisada. E então, mas Isabel, estávamos no evangelismo, e eu fui com a minha esposa, e eu olhei para aquela casa, uma coisa me impulsionou àquele lugar. E eu disse: então, o Espírito de Deus quer fazer algo aqui. O tempo de Deus na vida dessa mulher chegou. Nós entramos lá dentro. Quando entramos, o homem disse assim: nós vamos levar ela para o hospital, já faz 10 dias que ela está paralisada, não tem como, não, espere, vamos orar por ela. Comecei a pregar, entramos lá dentro, tinham algumas penas e trabalhos de macumba, nós sentimos um peso ali dentro. Quando a gente entrou, começamos a falar de Jesus para aquela mulher. Então, recebeu a palavra, eu disse: eu não posso sair sem agora orar pelo teu corpo. Primeiro eu preguei para a tua alma, permita-me orar pelo seu corpo. O tempo de Deus chegou aqui. Então, nós começamos a orar. Depois que repreendemos o espírito de enfermidade, eu me voltei para o marido dela e comecei a pregar. Do nada, a mulher que estava paralisada começou a mexer as mãos. Depois começou a mexer os braços. E ela que estava deitada na cama, sentou, começou a mexer e levantou. E foi andando até o banheiro, jogou água no rosto e voltou dizendo assim para a mãe dela: meu amor, eu estou bem, eu estou boa, eu estou me movendo. Aleluia! Nós precisamos do poder da ressurreição. Entenda, quando aconteceu isso, Deus disse assim para mim: Lau, existem muitas pessoas e igrejas que estão assim, paralisadas, não se movem no meu propósito, não se movem no meu reino, estão mortas. Satanás não precisa perseguir uma igreja morta, não precisa atacar, ela já está dominada. Ele não precisa fazer artimanhas alguma para a qual ela possa ter. Graças a Deus. Eu quero nesse momento que essa mensagem possa trazer vida ao seu coração.